Salve, salve, assinantes da Vôlei Play, do nosso canal de membros do YouTube. Estamos aqui para mais uma gravação especial, top dos tops. E é uma das gravações mais esperadas, viu, Cacá Bizoc? Tá todo mundo querendo saber quais foram as 10 americanas escolhidas por você entre as maiores da história. Tudo certo, Cacá? Como que foi essa escolha? Foi difícil selecionar 10 no universo de várias jogadoras aí que fizeram história, ganharam medalhas, participaram muito tempo com a seleção dos Estados Unidos? Foi sim, Rafa, como sempre. Olá, todo mundo. É sempre uma pressão, né? Porque você fala assim: eu vou escolher essa, vai ficar aquela de fora, vão cornetar, vão. E sempre fica a referência, né, Rafa, nessas escolhas das lembranças mais recentes, né? Dos mais jovens, de quem eles viram jogar, né? Então fica como que esqueceu da fulana que hoje joga, que ele viu jogar e troca por uma dessas que eu nem sei quem é, né? Mas quando a gente fala de história, eu acho muito importante a gente lembrar e registrar, porque essas oportunidades, às vezes, elas são únicas, né? E a gente precisa colocar algumas pessoas no seu devido lugar e lembrar que não só elas foram importantes, mas que elas existiram e que elas fizeram parte do que hoje a gente conhece como história, né? Então, muitos nomes aí têm essa relação para mim, Rafa, e todas eu vi pelo menos um pouquinho jogar. Boa, Cacá. Nós vamos começar agora uma por uma. A gente vai esmiuçar um pouquinho de cada uma delas. Vocês que estão nos assistindo já vão mandando mensagens aí. Se a partir do momento que o Cacá vai falando, vocês já vão comentando e depois coloquem a lista de vocês, quais seriam as jogadoras que vocês escolheriam. Cacá, eu te confesso que eu fiquei surpreso com uma. Quando chegar a vez dela, eu te falo o porquê. Aí eu quero saber especificamente dessa jogadora uma explicação do porquê entrou. Vamos começar com uma que eu acho que seria unanimidade em qualquer lista de jogadoras estadunidenses. Jordan Larson, Kaká, explica um pouquinho aí por que ela está na lista, quais eram as principais virtudes dela, o que ela fazia de melhor, para a galera saber um pouquinho por que ela foi escolhida. Então, vamos lá. A Larson, para mim, é um exemplo de técnica impressionante, né? Exemplo de liderança, exemplo de jogadora que desempenha com tranquilidade aquilo que sabe fazer, né? Para mim, o retrato do craque é aquele que você olha e fala assim, como faz fácil? E a Larson, para mim, é isso, né? A gente vê a Larson jogando, a gente fala assim, pô, parece tão fácil. E a Larson é uma ponteira, é uma passadora, ela está na seleção da norte-americana desde 2009, ela esteve nos principais clubes do planeta nos últimos anos, ela tem 22 prêmios individuais em torneios que não é fácil ganhar, né, esses prêmios individuais, e ela conquistou medalha, Rafa, em todos os torneios que ela disputou, né? Não todos os anos, mas todos os torneios mais importantes do voleibol mundial de clubes e de seleções, ela tem medalha. E sempre que ela esteve nos seus clubes ou na seleção, o time foi bem, né? Então, para mim, a Larson é talvez hoje a maior referência técnica quando se fala de voleibol norte-americano. Perfeito, Kaká. Então tá aí a Larson, que estava, inclusive, nesse elenco dos Estados Unidos que venceu os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Inclusive fez o último ponto da conquista da medalha de ouro. Então tá aí uma jogadora que não pode faltar na lista, é a Jordan Larson, por tudo que o Kaká explicou, e certamente algo a mais que alguém tem de virtude dela aí que não foi falado, mas é uma jogadora especial mesmo. Kaká, vamos para a segunda. Tara Cross Battle, né, que inclusive tem história jogando no voleibol brasileiro, né? Jogou no Leites Nestlé, né? No Rexona na época, e no Flamengo também, né? Então, fala um pouquinho aí por que da Tara Cross Battle. Então, dessas 10 que eu escolhi, 5 passaram aqui pelo Brasil, né? Então, eu tenho uma relação estreita com a torcida brasileira. A Tara Cross, para mim, ela foi uma Larson dos anos 90. Ela tinha a mesma habilidade da Larson, só que com mais capacidade física. A Tara era impressionante o quanto ela aguentava jogo difícil,
o quanto ela estava no quinto set nas mesmas condições que ela estava no primeiro set, batendo na mesma altura, e era uma jogadora também muito técnica. Por ser ponteira, fazia tudo bem. Ela ainda era de uma escola, né, na qual todos faziam todas as funções. Então, também em termos de técnica, a Tara era espetacular. Participou de 4 Jogos Olímpicos durante a década, finalzinho da década de 80 e a década de 90 praticamente toda. Ela foi a principal jogadora dos Estados Unidos na posição e para mim, por tudo isso, ela tem que estar entre as 10, Rafa. Perfeito, Kaká. Você falou dos Jogos Olímpicos que ela participou, né? Medalha de bronze em Barcelona, né? 92. Tem também 2 títulos de Grand Prix, né? 95 e 2001. Fora outras conquistas aqui que ela teve com a camisa da seleção dos Estados Unidos. Tem também títulos relevantes por clubes, né? Ganhou um campeonato italiano, por exemplo, em 2001, 2002. Campeã da Superliga, né? Pelo Flamengo, 2000 e 2001. Tem título também, mais 2 títulos de Superliga, né? 99 e 2000 e 96, 97, o 99 e 2000 pelo Rexona e 96, 97 pelo Leites Nestlé. Então tá aí Tara Cross Battle, a segunda da nossa lista. Por enquanto, Kaká, unânime, não chegou ainda naquela jogadora que para mim foi uma surpresa. Vamos para a terceira, Flora Raimann, Kaká. Diz aí, explica para a gente por que ela está na lista, ou as qualidades que ela tinha e o que ela fazia de melhor aí que encantava para ela entrar entre as 10 melhores. Então, conhecida também como Flo Raimann, né? Ela foi talvez a primeira grande jogadora dos Estados Unidos. E teve um final de vida trágico, né? Infelizmente, isso marcou muito quem acompanhou o voleibol na década de 80, principalmente. A Flo Raimann, ela foi jogadora de ponta nas décadas de 70 e 80, foi terceira colocada no Mundial de 82, tinha 1,97 m, para a gente ter uma ideia, né? Ela era uma cubana na seleção dos Estados Unidos. Tal a potência de ataque, tal o alcance de ataque que ela tinha, era uma jogadora espetacular, né? Era daquelas que o pessoal ia para falar assim, não, vamos que a Flo Raimann vai jogar, né? Foi prata nos Jogos Olímpicos de 84, ela só perdeu nesse período para Lamping, né? Outra fora de série, que talvez tenha sido mais fora de série do que ela, mas as duas rivalizavam, né? E como os Estados Unidos tinham uma equipe competitiva nesse período, jogo entre China e Estados Unidos era jogo entre Lamping e Flo Raimann. E, infelizmente, Rafa, a Flo Raimann morreu jogando no Japão. Isso também faz dela um dos destaques, né, dessa época no voleibol, porque ela foi uma das primeiras a fazer parte de equipes profissionais japonesas, né, na década de 80. E, infelizmente, ela foi substituída num dia, num jogo, ela sentou no banco de reservas, ela falou alguma coisa e ela foi para o chão, né? Foi para o hospital imediatamente, mas na noite daquele mesmo dia ela veio a falecer. E muita gente na época falava, ela morreu de ataque cardíaco, e isso ficou por muito tempo. Mas, na verdade, foi feita uma autópsia depois e a Flo Raimann tinha uma síndrome congênita que chama síndrome de Marfan, que é uma deficiência cardíaca. E, nesse momento, ela teve um deslocamento, né, da artéria aorta, e esse deslocamento provocou a morte da Flo Raimann, infelizmente, precocemente, né? E a Flo Raimann, para mim, ela foi talvez a primeira grande jogadora dos Estados Unidos, se bem que tem muita gente que fala que antes disso, né? Mas eu não tive oportunidade de ver jogar. Outras que fazem parte do Hall da Fama já tinham feito parte da seleção.